Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar na tela, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 28, nesse culto de ceia do Senhor. Eu queria refletir um pouquinho com os irmãos hoje, então, sobre a nossa tão grande salvação. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 28. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, onde ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E vamos ler juntos agora então o verso 28, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos irmãos? Olha só, irmãos, hoje celebramos a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós comemoramos a nossa salvação em Cristo Jesus. É um momento onde a gente celebra a nossa salvação, a dádiva da salvação em Cristo para as nossas vidas. E aqui no texto que nós lemos, Paulo, citando as palavras do próprio Jesus, Jesus diz que nós celebramos aqui a nova aliança no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aliança, ela celebra casamento. Aliança fala de reconciliação. E aqui na ceia é um momento, então, onde nós, como igreja, cheios de gratidão a Deus, nós celebramos essa reconciliação que Jesus operou em nosso favor, a reconciliação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens, essa nossa tão grande salvação. Mas eu acho também e eu queria pensar um pouquinho com os irmãos sobre essa salvação hoje, mas num aspecto importante, que eu acho muito importante a gente refletir num momento como esse. Celebramos a grande salvação que Jesus nos deu, através da sua cruz, através da sua morte. Mas uma pergunta que a gente sempre faz, e em toda a história da igreja foi feita, e que a gente precisa refletir sobre ela: é possível nós perdermos essa salvação? Nós que estamos aqui celebrando a participação nessa salvação. Nós celebramos a nossa participação à mesa do Senhor. Essa mesa aqui é a mesa da reconciliação. A reconciliação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas será que eu, que sento convidado e pela graça de Jesus posso sentar a essa mesa junto com Jesus, essa mesa da reconciliação entre o homem e Deus? Será que eu posso perder essa salvação? Uma vez salvo, será que eu estou para sempre salvo? E essa é uma pergunta que a igreja já faz há 2000 anos. Nós não vamos resolver isso hoje aqui. Amém, irmãos? Não tenho nem a pretensão, mas eu tenho a pretensão de trazer uma palavra pastoral sobre esse tema para nós nessa noite. Dentro da história da igreja, sempre houve controvérsias a respeito dessa pergunta. E existem duas posições gerais sobre essa questão, duas posições que são gerais. Tem
muitos cristãos sérios que dizem assim: não é possível perder a salvação. E do outro lado, tem muitos cristãos sérios que dizem assim: sim, é possível sim alguém que já foi verdadeiramente salvo perder a salvação. E essas são as duas posições gerais que nós temos dentro da história da igreja. O primeiro grupo que diz assim: não é possível perder a salvação, é um grupo que enfatiza mais a soberania de Deus. O segundo grupo que diz sim, toma cuidado que você pode perder a salvação, é o grupo que enfatiza mais a responsabilidade do homem ao chamado de Deus, a resposta que o homem tem que dar ao chamado de Deus. Mas existem esses dois grupos, e nós temos que pensar sobre isso. É mais ou menos igual a vacina da Covid. Tem gente assim que diz assim: se você foi vacinado, você está imunizado para sempre ou não? Aí tem um grupo que diz assim: está imunizado para sempre. Esse é o primeiro grupo. Tomou a vacina chamada Jesus, né? Se você tomou essa vacina, né? O Corona Jesus, né? Você tomou, está imunizado, está salvo, pode lamber corrimão do ônibus, que você está salvo, está imunizado. Aí tem o outro grupo que fala assim: não, se você tomou a vacina, mas você não tomar cuidado, você vai empacotar de novo, cuidado, hein? O vírus está aí, toma, não é assim, não pode viver de qualquer jeito, entendeu como é que é? Então tem esses dois grandes grupos dentro da história da igreja. O primeiro grupo diz que não pode perder a salvação, enfatiza a soberania de Deus, e eles dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Eles dizem isso porque esse grupo, eles creem numa coisa chamada eleição incondicional de Deus. A eleição incondicional, ou seja, não foi você que escolheu Jesus. Eles dizem que foi Deus que escolheu você. E porque Deus escolheu você, você está salvo. E Deus escolheu você para a salvação, então você está seguro e salvo. E como a salvação ela é totalmente pela graça, do início ao fim, a salvação então não tem nada a ver com o que você faz, mas tem tudo a ver com o que Deus fez e faz na sua vida. Essa soberania de Deus, esse grupo enfatiza, e aí tem muitos textos no Novo Testamento que servem de base bíblica para esse grupo fazer sua reflexão. Então, por exemplo, alguns textos, são muitos textos, eu vou ler só, acho que 2, tá, irmãos, para vocês verem, né? João 5:24, o texto vai aparecer aí na tela, palavras de Jesus, né? Onde ele diz assim, vamos ler juntos, João 5:24, vamos ler juntos? Em verdade lhes digo, tem a vida eterna, não entra em... Amém? Passou da morte para a vida, não entra em juízo, tem a vida eterna. E aí o pessoal fala, tá vendo? Não tem como, não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. Se crê, confia em Jesus, passou da morte para a vida. João 10, versos 27 e 28, outro texto que é usado como base bíblica para dizer que a gente não perde a salvação. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então assim, você está comigo, está seguro, estamos juntos para sempre. E ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. E aí, existem muitos outros textos que servem de base para este ensino desse grupo da igreja, ou desse lado da igreja cristã, que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Romanos, a carta aos Romanos fala demais disso, né? E o apóstolo Paulo diz lá assim, que nada poderá nos separar do amor
de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Jesus quem nos justifica. Já não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Está vendo a palavra eleito aí? Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu Deus. É assim que o pessoal enfatiza. Qual é o problema? Quando a gente fica só com esse lado da moeda. Qual é o problema, irmãos? O problema é que a ideia, quem está desse lado, começa ou defende a ideia de que você pode fazer o que você quiser da sua vida. É ou não é verdade? Se você já está salvo e não tem como perder a salvação, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer coisas horríveis, torcer para o Palmeiras, por exemplo, se você quiser. Você não perde a salvação. Aí os irmãos palmeirenses tudo assim, amém, amém. Você pode fazer. Você não perde a salvação. E esse é um problema. E um cristão pode fazer o que quiser. Se você perguntar para esse grupo assim, mas espera aí, isso é uma questão séria, porque daí a pessoa pode viver de qualquer jeito. Se a salvação não perde, a pessoa pode viver de qualquer jeito, eles vão falar que não. Por que não? Aí a resposta que eles dão é a seguinte: é porque tem gente que parece que é salva, mas não é. Entendeu? Parece que é salva, mas não é. Então, assim, se a pessoa estava com a gente, tinha fé em Cristo, mas ela se desviar, ela se afastar de Deus, ela cair, ela não perdeu a salvação, é porque ela, na verdade, nunca foi salva. E por isso que ela caiu. Porque quem é de Cristo mesmo não cai, e a salvação está garantida, porque o Espírito Santo vai dar graça para a gente perseverar até o fim. É assim que é dito. E, por exemplo, eles usam o texto de 1 de João 2,19, vai aparecer o texto aí, o apóstolo João falando de pessoas que estavam dentro da igreja, mas se tornaram anticristos, se desviaram da fé. E aí o apóstolo João diz aí, 1 de João 2,19, ele diz assim: esse pessoal que se desviou da fé, se tornaram anticristos, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse evidente, para que ficasse manifesto, que nenhum deles é dos nossos. Então, pronto, e assim eles vão explicando essa questão. Mas existe agora o segundo grupo, uma segunda, também neotestamentária, revelação de Deus, de que diz assim, que sim, é possível nós perdermos a nossa salvação. Sim, é possível que alguém que era verdadeiramente salvo perca a sua salvação. E este grupo, diferentemente do primeiro, então eles enfatizam mais a questão da responsabilidade humana na salvação. E esses irmãos, que também são sérios, eles concordam com o primeiro grupo numa coisa. Eles falam assim: é verdade, existe gente que parece, mas não é. Como eu já sou assim uma pessoa mais idosa, né? É o crente Denorex. Quem é que lembra essa propaganda do Denorex? Levanta a mão. Vocês estão tudo mentindo que vocês lembram. Vocês têm tudo a mesma idade que eu, né? O crente Denorex. Lembra Denorex? Parece, mas não é. E eles falam assim que não, é verdade. Eles concordam com o primeiro grupo que tem gente que parece, mas não é. Por exemplo, eles dizem, né, Mateus 7, capítulo 21, Mateus 7, versículo 21, né, até o 23, o texto vai aparecer aí, olha só, o que é Jesus dizendo aqui? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, muitos, sublinhe aí na sua Bíblia a palavra muitos, não são poucos, são muitos, naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome,
Em seu nome, em nome de Jesus, não expulsamos demônios. Em seu nome, em nome de Jesus, nós não fizemos muitos milagres. Verso 23, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que interessante, então é gente que parece, mas não é, fala em nome de Jesus, trabalha até na obra, fazendo coisas pela obra, em nome de Jesus, chamam Jesus de Senhor, Senhor, parece, mas não são. Jesus nunca os conheceu. Então o pessoal concorda com o primeiro grupo aqui. Mas aí eles começam a dizer assim, mas existe gente, o Novo Testamento fala de pessoas, não só de pessoas que parecem, mas não são, mas fala de pessoas que eram, que são verdadeiramente cristãs, mas que não perseveraram até o fim. Que eram verdadeiramente cristãos, mas caíram. E essas pessoas, a palavra de Deus diz que é possível sim alguém ser verdadeiramente, mas cair e se afastar do Senhor e da fé, e desse modo vir a perder a sua salvação. Então, muitos textos também, como o outro grupo tem muitos textos, esse grupo também tem muitos textos para dizer isso, né? Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Lembra daquela parábola? As 10 virgens. As 10 virgens eram um grupo de moças que elas começaram a jornada muito bem, as 10, mas 5 ficaram no final do lado de fora. Por quê? Porque elas não perseveraram até o fim. E 5 daquelas moças ficaram do lado de fora. Mas todas elas começaram muito bem. E aí elas foram adormecendo, foram sendo tomadas pelo sono, todas elas, mas as 5 sábias, elas tinham óleo de reserva, tinham recursos espirituais, e elas se mantiveram. Então, quando o noivo, gritaram assim, o noivo está vindo, porque o noivo estava demorando, e aí elas acenderam suas lamparinas, mas as outras não tinham mais luz. O que o Jesus está ensinando aqui é que tem gente que a vida vai passando, a escuridão vai chegando, períodos de escuridão, parece que Deus está demorando, frustrações, coisas vão acontecendo e a gente vai desanimando, a gente vai perdendo a luz, vai perdendo aquele brilho e vai sendo tomado pelo sono, e aí chega uma hora que a gente não tem mais óleo, a gente não tem mais luz. E aí diz Jesus que essas aí ficaram do lado de fora. Então isso é um alerta para nós, que a gente precisa levar em consideração. Palavra de Deus, famoso texto de Hebreus 6, então esse grupo que diz que a gente tem que tomar muito cuidado, Hebreus 6, verso 4 a verso 6, né? Esse aqui é um texto famoso, e aí o grupo número 1 tenta explicar isso aqui de um monte de jeito, mas não tem, o texto é autoexplicativo. Vamos ler o texto? Vamos ler? O texto é autoexplicativo, né, irmãos? Fala assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha só, foram iluminados, provaram o dom celestial. Não está falando de gente que parece, está falando de gente que é, não é verdade? Aqui não está falando de gente que está enganada, aqui está falando de gente que provou mesmo, provou o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. São crentes ou não? Está falando de gente crente aqui, verdadeira, não é? Aí diz, olha o que diz o verso 6, e caíram. Eram de fato, mas caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Que coisa, que palavra essa de alerta do nosso Senhor aqui para nós. E aqui um outro texto muito importante que esse grupo sempre lembra é João 15, a parábola da videira. Vamos abrir lá em João 15, o texto vai aparecer aí
na tela a parábola da videira. Olha o que diz aqui Jesus agora. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Vamos ler juntos o verso 2 agora? Vamos ler juntos? Todo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha, tem uma diferença aqui entre limpar e cortar. E aqui Jesus, você tem que sublinhar que termo aí na sua Bíblia, essa expressão que Jesus diz assim: todo aquele que estando em mim, está em mim, está conectado a mim, é meu, é cristão, é convertido, mas não produz fruto. Tem o que está em mim e não produz fruto, tem o que está em mim e que produz fruto. O que não produz fruto, o Pai corta. O que produz fruto, o Pai poda, limpa, para que ele produza mais fruto ainda, diz Jesus. E aí, Jesus diz, no versos 5 e 6, olha o que ele fala. Ele fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos ler agora o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E aí, irmão, dorme com esse barulho agora. Dorme com esse barulho aí. Isso aqui é Jesus falando, não sou eu inventando história, é Jesus aqui falando, né, sobre a videira verdadeira. Ele fala de gente que está em mim. Aí ele diz assim: e todo aquele que não permanecer em mim. Então é possível alguém que está em Jesus não permanecer em Jesus? É possível ou não? É. E se não permanece em Jesus e Jesus não permanece nele, ele não dá fruto. E quem não dá fruto, o Pai corta. Então, fica esse alerta da palavra de Deus. Qual é o problema agora do segundo grupo? Nós vimos o problema do primeiro, né? Que a pessoa acha que pode fazer o que quiser da vida, porque se eu estou salvo. Qual é o problema do segundo grupo? O segundo grupo fica inseguro. O segundo grupo, eles ficam neuróticos. Se é assim, eu posso perder a salvação, então. Então, eu posso perder a salvação a qualquer hora, por qualquer coisa. E aí a pessoa começa a ficar neurótica. Eu conheço crente neurótico assim. Você já conheceu? Eu já conheci. O sujeito está aqui na igreja, está aqui na IB, ceia do Senhor, ele vem para cá, aí ele vai tomar a ceia, ele se arrepende, ele fala assim: hoje eu estou salvo. Se um caminhão passar em cima de mim ali, eu vou para o céu. Amém? Não, não, brincadeira, amém. Vai para o céu, vai, né? Amém. Aí está ali, a pessoa está... Mas aí amanhã ele vai trabalhar. Aí ele cobiça o que ele não devia cobiçar. Aí ele olha para aquilo que ele não devia olhar. Ele pega o que ele não devia pegar. Amanhã, aí ele já fica como? Ai, 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 perdi a salvação. Se um caminhão passar agora, ai Senhor, daí fica longe de caminhão, né? Fica assim, não pode. E aí ele fica aquela insegurança, um dia eu estou salvo, outro dia eu estou perdido. Eu conheço gente assim. E aí, o que eu queria deixar hoje de palavra pastoral para a gente aqui na ceia, porque nós somos um povo que, pela graça de Deus, nós cremos em Jesus e nós somos participantes da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Nós somos participantes dessa salvação. E aí eu queria hoje dizer o seguinte: se o Novo Testamento afirma essas duas coisas, me parece sensato a gente não ficar com um lado só. Mas se o Novo Testamento afirma as duas coisas, eu e você temos que equilibrar essas duas coisas nas nossas vidas. E eu queria convidar você a fazer isso hoje, equilibrar essas duas palavras. Que palavras? A primeira,
que nós podemos ter segurança de salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu e você podemos ter segurança de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 6, verso 17, quando o apóstolo Paulo está falando da batalha espiritual da igreja, ele diz assim, vamos ler juntos Efésios 6, 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Usem o capacete da salvação, que na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo chama de capacete da esperança da salvação. O que faz um capacete, irmãos? Ele protege o quê? O capacete protege a nossa mente. Eu posso ter uma mente segura da minha salvação em Cristo Jesus. O capacete da salvação significa que eu posso ter, a minha mente pode estar segura com a salvação, protegida por essa palavra de salvação. Eu não preciso ser um crente inseguro, achando que por qualquer coisa eu vou perder a salvação. Mas é na obra de Cristo, quanto mais eu conheço o meu Senhor, quanto mais eu conheço o Evangelho, mais seguro eu vou ficando da salvação que foi conquistada por Jesus para mim e para você. Eu vou ficando seguro, vou me tornando uma pessoa enraizada, sólida. Eu não sou mais como um menino, diz Paulo, que é agitado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas eu sou uma pessoa que tem foco, tem norte em Cristo Jesus. Eu e você podemos usar esse capacete, e devemos usar esse capacete. O Novo Testamento me diz, eu posso ter segurança da minha salvação. A gente não perde a salvação por qualquer coisa. Eu não preciso me tornar um crente neurótico, um crente preocupado. Às vezes eu não sou neurótico nem comigo, mas eu fico neurótico com um filho. Eu fico neurótico com alguém da minha família. Ah, vovô não quer mais ir na igreja. Aí já fica, ai meu Deus, será que ele vai, se ele morrer agora, ele era diácono, mas agora ele não está mais assim a fim de ir. E aí eu começo a ficar com aquela coisa na cabeça, meu Deus, eu posso ter segurança em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Toda a dívida foi paga. O perdão completo eu recebi na cruz do Calvário. Eu estou salvo porque Jesus conquistou esse perdão para mim. Eu fui perdoado de todas as minhas dívidas. Eu não tinha condição de pagar a dívida, mas eu fui perdoado de todas as minhas dívidas. Deus olhou para o meu escrito de dívida e na cruz do Calvário Ele rasgou esse escrito de dívida. Essa nota fiscal que ia ser cobrada de mim foi rasgada. É assim que diz o Evangelho, foi rasgada. Ela não foi guardada na gaveta, foi rasgada. Amém? Jesus na cruz. Uma das palavras de Jesus na cruz foi tetelestai. E tetelestai significa está pago, está consumado. Nós podemos ter segurança em Cristo Jesus, nos diz a palavra de Deus. E o Novo Testamento nos ensina isso. É por isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, queria destacar para você aí, 1 aos Coríntios 5, verso 1. Olha o que diz aqui, Paulo está dizendo aqui o seguinte, lá na igreja de Corinto, tinha assim uma imoralidade muito grande acontecendo na igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz. Diz assim, ouve-se por aí, as fake news nos grupos de WhatsApp estão dizendo aí, né, Paulo fala, e aí eu estou sabendo que já não é fake news, é news verdadeira, né? Ouve-se por aí que entre vocês, igreja, existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. O pessoal de fora da igreja não apronta o que vocês estão aprontando aí. Olha o que ele diz aqui. Que coisa chocante.
Isto é, e o que estava acontecendo? Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Lá na igreja de Corinto, tinha um membro da igreja que estava cometendo adultério e traindo o próprio pai com a madrasta. Era isso que estava acontecendo ali dentro da realidade da igreja. Esse é o pecado. Vamos ler juntos agora o verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 5. Vamos ler juntos? Que esse tal... Olha, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer, o sujeito está praticando um negócio imoral. Paulo colocou ele no inferno? E aí, irmãos? Agora vocês ficaram tudo na dúvida. Colocou, não colocou, meu Deus. E aí, Paulo colocou ele no inferno ou não? Não, por que não? Porque ele diz aqui, né, que o espírito seja salvo. Paulo entregou ele para Satanás. Eu não sei o que significa, pergunta para o Nelson depois, né? Aí o irmão Nelson, nosso teólogo, né, vai responder. Você pergunta para o irmão Nelson. Eu não sei o que significa esse entregou para Satanás, mas ele não entregou para o inferno. Você percebe? A gente pode ter segurança em Cristo Jesus. Não é por qualquer coisa, o Novo Testamento vai me dando uma segurança. Por outro lado, ao mesmo tempo que eu posso ter segurança em Cristo Jesus, a palavra de Deus me diz que eu preciso também ter o temor do Senhor na minha vida. Amém, irmãos? Eu posso ter segurança, mas eu também devo ter o temor do Senhor na minha vida. Porque eu posso sim me distanciar do Senhor. Eu posso sim estar em Jesus, e como Jesus diz na parábola da videira, não permanecer em Cristo, e posso ser cortado, e posso perder a salvação. Eu posso ter segurança, eu vou crescendo, me aproximando de Jesus e crescendo em segurança, mas eu também devo ter o temor do Senhor. Querido irmão, em nome de Jesus, não brinque com o pecado. Não brinque com o mal. Não brinque com o esfriamento espiritual, como aconteceu com aquelas virgens, que foram sendo tomadas por um sono, e a sua luz foi apagando. Não brinque com isso. Vou fazer uma pergunta para você hoje: como é que está a temperatura da tua fé hoje? Não brinque com o esfriamento da fé. Nós podemos ter segurança em Cristo Jesus, mas nós também temos que ter o temor do Senhor e não brincar com essas coisas, porque essas coisas podem ir endurecendo o meu coração. É um processo, irmão. É um processo. Aos poucos, a gente vai se endurecendo, a gente vai se esfriando, a gente vai ficando morno, como Jesus fala lá naquela igreja do Apocalipse, vai ficando morno, e para essa igreja que estava morna, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Mas eles estavam dormindo. Pode ser que eu entre num estado onde Jesus bata na porta, mas eu estou tão tomado de sono, de esfriamento, que eu não ouço mais o bater da porta. Porque Jesus diz: eis que eu bato a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não brinque. Não brinque com essas realidades, porque eu posso entrar num estado onde eu vou me empedrando. E a palavra de Deus que um dia falava comigo, já não fala mais. Eu começo a achar que é tudo besteira, começo a achar que é tudo bobagem. Eu tenho que tomar cuidado. O apóstolo Paulo, na sua última carta canônica que nós temos, que foi a segunda carta dele para Timóteo,
ali na sua segunda carta, no final da carta, ele coloca uma nota de rodapé, irmãos, que eu acho uma das notas de rodapé mais tristes do Novo Testamento. Ele fala assim para Timóteo: vem ter comigo depressa. Timóteo, vem ter comigo depressa. Porque todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. E aí ele coloca uma nota, ele diz assim: Demas, amando mais o presente século, me abandonou, foi embora. Demas, amando mais o presente século. Que nota triste, irmãos. Que coisa. Você sabe quem era Demas? Demas era um dos cooperadores mais importantes de Paulo. Demas, ele nas outras cartas, ele aparece sempre no grupo mais próximo, mais íntimo e mais importante de missionários do apóstolo Paulo. Demas aparece sempre com Lucas, com Marcos. Lucas e Marcos escreveram boa parte do Novo Testamento. Demas fazia parte do grupo de gente que escreveu a palavra de Deus para nós. Mas no final da vida, o apóstolo Paulo diz assim: olha, Timóteo, eu tenho que te falar uma coisa. Demas, sabe o Demas? Que era um cristão que andava com a gente. Ele amou mais o presente mundo e ele me abandonou. Ele chispou, foi embora. O cara saiu. Demas. E aí, meus irmãos, eu fico olhando e dizendo, a palavra de Deus bate no meu coração dizendo assim: não brinque com essas coisas. Eu posso ter segurança em Cristo Jesus, mas eu também tenho que ter o temor de Deus na minha vida. E meus irmãos, eu tenho que perseverar até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Eu creio na soberania de Deus como o primeiro grupo, mas eu também creio na responsabilidade humana como o segundo. E eu junto essas coisas na minha vida. E aí eu encerro essa palavra, eu quero partir para a ceia do Senhor. Mas eu encerro essa palavra, eu queria ler com você Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao verso 15, para a gente. Eu queria que você viesse hoje para a mesa do Senhor e se assentasse à mesa do Senhor, fazendo esse autoexame no teu coração. Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao verso 15, olha que palavras essas aqui para mim e para você. Ele começa dizendo assim: tenham cuidado. Sublinhe isso. Tenham cuidado. Irmãos, está falando com crentes. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Não só mal, mas um coração que começa a descrer, perder a fé, descrente. Tenham cuidado, esse coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Olha só, vai se afastando do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Tudo a ver com o que a gente estava conversando hoje aqui. Verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Nós temos nos tornado. Pela graça, nós vamos participar da mesa da salvação hoje, celebrar. Temos nos tornado participantes de Cristo se, aí sublinhe na sua Bíblia aí esse se, é condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração, como foi na rebelião. Amém, irmão?